Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e solta um Nirvana aí porque hoje eu tô sombrio. Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael Tardim, coordenador do Cineclube Debates e do TalmaCast. Entre ser uma vingança e ser uma esperança, não há uma charada, e sim uma jornada. Caraca, não pode deixar de ser, né, gente? Tem que ter um temperinho ali da filosofia, não tem como. Tá certo. Fala galera, Thiago aqui, voltando também, do Leitura Pop. E dê um Robin a este Batman. Fala galera, eu sou o Igor Leão e inspirado aí no Rafael Tardim, eu vou falar aquela tradicional frase do Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Pô, ninguém falou o trocadilho do vampiro que brilha, né? Rapaz, é verdade, né, cara, né? De vampiro brilhoso a morcegão da justiça. E é isso, galera. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 73. Hoje falaremos aqui sobre o recente sucesso The Batman, a mais nova versão do herói da DC nas telonas, sob a direção de Matt Reeves e que contou com um orçamento aí de 185 a 200 milhões de dólares. Não é, Igor? É verdade, Thiago. E ó, o filme já está disponível lá na HBO Max, né? E a gente nem vai colocar aviso de spoiler aqui, então se você ainda não viu, espera chegar na sessão da tarde para assistir. Espera que vai chegar aí. Vai, com certeza. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então corre lá para se inscrever e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na @Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo depois do nosso Mural! IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É isso aí, Thiago. Lá você vai encontrar níveis, né, e recompensas para cada nível. Basta lá dar uma busca, né, o Papo Nerd Oficial e escolher a melhor opção. A galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de R$1. Olha só. Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos, né? Com maior qualidade. Depois de 2 anos espreitando as ruas como Batman, Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias da cidade de Gotham. Com poucos aliados confiáveis, o vigilante solitário se estabelece como a personificação da vingança
para a população. E vamos começando aqui com a nossa tradicional rodada inicial, né? Falando aí sobre o que achamos de uma forma geral sobre o filme. Olha, a gente tem muita coisa para poder observar. É um filme que foi extremamente provocador para mim. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema dublado. Não é minha preferência é legendado, mas eu não tive muita escolha. A hype estava alto e o que tinha era dublado. Eu fui e aí tive uma experiência muito positiva, mesmo com a dublagem. Na medida em que eu encaro que o áudio, né, ali o áudio em inglês, o áudio original dos atores interpretando a intensidade, os gritos, como o próprio Colin Farrell como Pinguim, né? Bem. Agora eu já assisti legendado, então é bem característico a forma como ele se expressa ali. E a dublagem, ela não, ao meu ver, não traz a mesma intensidade. Então, olhando para esses dois pontos de referência, o filme ele mantém a qualidade dele, né? Ele até, para mim, ele consegue ser melhor, né? A gente tendo essa relação dele com esse áudio, com essa ambientação, até mesmo com o Robert Pattinson ali. E aí, eu no decorrer do nosso bate-papo, eu vou trazer vários pontos que eu fui provocado, mas um deles, assim, que eu queria trazer era como esse filme ele tem muita cara do Matt Reeves. E isso é muito bom. Para quem o acompanha, para quem assistiu a trilogia do Planeta dos Macacos, para quem sabe como a história é muito bem conduzida, muito bem escrita, né? Esse filme ele tem um texto maravilhoso, ele tem uma narrativa maravilhosa, ele tem diálogos incríveis, ele tem uma ambientação que por si só fala. Então, eu gostei tanto da atmosfera, gostei tanto da história, gostei tanto dos personagens se conectando dentro de uma narrativa que o Matt Reeves constrói dessa Gotham sensacional, que, ao meu ver, e aí não é uma crítica ao Robert Pattinson, mas ao meu ver, qualquer um que fosse o ator a interpretar o Batman não anularia ou não, né, deixaria em segundo plano toda essa construção que dá ali a liga para esse Batman ser diferenciado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando você pega o Nolan, por exemplo, e você vê o mesmo Batman Begins e a evolução do Batman ali até a sua aposentadoria, no Dark Knight Rises, você tem um tipo de postura do próprio Bruce Wayne como Batman, que o Robert Pattinson ele é bem diferente nesse ponto, né? Ele eu consigo, assim, mas eu penso que ele é muito mais sombrio até, porque ele sai das trevas. A primeira aparição dele, ele literalmente saindo das sombras, ele anda meio estranho, porque ele anda como se alguém que tivesse ainda descobrindo um jeito de andar. Ele é meio inseguro para alguns movimentos, ao mesmo tempo ele tem muita... Então, assim, eu acho que o Matt Reeves criou algo tão, assim, complexo, tão interessante, que faz até você querer saber mais desse mundo. Por isso os spin-offs. Não estou surpreso com a questão dos spin-offs, porque ele criou alguma coisa, e nós não estamos falando aqui da figura do Batman, não estamos falando da figura do Bruce Wayne, não estamos falando da figura do Robert Pattinson, nós estamos falando daquilo que é o todo, né? E aí a Gotham, a Selina, o Pinguim, são todos eles juntos, todos eles dentro de um ambiente. Ele conseguiu criar uma coisa que, na minha forma de ver, se fosse um ator famoso ou não ali interpretando o Batman, não faria diferença nesse sentido, porque o Batman, dentro disso que o Matt Reeves criou, ele é uma peça fundamental, mas ele não é a peça fundamental. Isso, como eu disse para vocês, é uma questão talvez até que vocês discordem, mas é uma coisa que me chamou muita atenção, porque aí eu fui, então, deixando sentir as influências de Seven, as influências de até Mind Hunter ali, com uma trilha sonora, né, que vai sombria, um suspense, um neo-noir, uma coisa assim, num filme de Batman. E aí é o ponto de você ver um cara fantasiado de morcego andando no meio de policiais e você ficar se sentindo confuso, porque você nem consegue ver aquela coisa caricaturada, ao mesmo tempo você também não consegue ver uma coisa sombria, é uma coisa estranha, porque, né, e eles olhando para ele. Isso tudo, ao meu ver, é mérito do Matt Reeves. Obviamente, Robert Pattinson entrega, eu acho, né, apesar das minhas críticas, ele entrega, mas, cara, é o Matt Reeves. É o Matt Reeves e eu sou grato a ele
e não ao Ben Affleck por ter dirigido esse filme. Eu te entendo. Apesar de que, só uma ressalva, gosto muito do Ben Affleck, o Ben Affleck é foda. O filme que ele fez agora com a direção do George Clooney, o Tender Bar do Oscilar, aconselho a todos, principalmente quem é pai, para assistir. É foda. Ele gosta de filme assim, Gênio Indomável, essas coisas assim. Argo, agora, cara, não, apesar do queixo, não nasceu para vestir o manto do Batman para mim. Eu acho que foi o primeiro filme do Ben Affleck que ele dirigiu, acho que foi Medo da Verdade, se não me engano. E já é um filme que ele já vem alto, já tem um suspense também lá em cima. Eu tô falando assim, já no que o Rafael falou, né? Eu vou destrinchar, assim, ele falou bem do filme, produziu bem, falou bastante do tom noir que ele tem, do tom sombrio, né? E, né, que a gente também falou da vingança, da verdade, da justiça, aquela coisa. Eu vou falar um pouquinho do que chegou, por que fizeram esse Batman, vamos dizer assim. Porque tudo começou com um plano da DC que deu errado, né? Da DC, o Warner, que foi começar com um Batman diferente. Então quis começar com Batman já no final de carreira, que segue um pouquinho a linha da HQ, da melhor HQ do Batman, para a maioria das pessoas, que é o Cavaleiro das Trevas, que é um Batman já aposentado, um Batman já cascudo. Então aquele Batman do Ben Affleck, que acabou não se dando bem no universo compartilhado, fez o pessoal da DC lá de cima, os manda-chuva, a começar a fazer filmes fora do universo compartilhado, como foi o Coringa e como foi esse Batman. Por isso que você vai ver aquele filme lá, você não vai ver piada, né? No Coringa também, mesma coisa. Apesar de ter um pouquinho de similaridades, tem suas diferenças, né? O Batman é um filme sombrio, assim, mais sombrio até nas cores também, entendeu? Aquela coisa pesada, aquele clima pesado. Mas não poderia passar no mesmo universo do outro Coringa? Talvez, entendeu? Poderia até colocar também, porque é parecido. Apesar das suas, igual eu falei, tem as suas similaridades, tem as suas diferenças. E esse Batman, cara, ele te entrega um Batman mais real do que o do Nolan. Porque o Nolan queria fazer um Batman que não fosse uma caricatura, que não fosse aquela coisa que não existe no mundo real. Que ele gosta de fazer esse tipo de filme. Apesar dele mexer com com teoria científica, ele gosta de se manter um pouquinho ali, aquele pezinho na realidade. Esse Batman do Matt Reeves consegue ser mais real, assim, comparado com o nosso mundo, do que os outros Batmans. E ele, assim, o pessoal tá dizendo assim, o Batman definitivo e tal. Passado um pouquinho do hype, a gente também acaba vendo alguma, não é defeito, mas nem demérito, mas a gente vê que também não é a perfeição. Para mim, ele é o segundo melhor filme do Batman de todos os tempos. O primeiro eu acho que não preciso nem falar qual que é. Mas, como introdução, é um filme superou expectativas. Muita gente vai achar o filme lento, mas é porque ele tem essa pegada de suspense. Ele tem essa pegada, tanto é que o Charada é inspirado no assassino real chamado Zodíaco, que até hoje ninguém sabe quem que ninguém resolveu essa charada até hoje. E ele enviava também, assim, na vida real, para quem ainda não sabe, ele enviava códigos para a polícia, para ver se a polícia ia atrás dele. Ele fazia jogos com a polícia. Então, ele conseguiu pegar tudo assim, que tem essas pontas de realidade e colocar ali. E uma coisa que o Rafael falou, que eu também percebi ali, que a gente está vendo é o Batman fingindo ser Bruce Wayne, não Bruce Wayne fingindo ser Batman. Às vezes que aparece o Bruce Wayne, ele tá totalmente deslocado. Ele fica vagueando, fica assim, ele tá parece que ele tá dopado, pra ver que ele tá totalmente assim, desligado do mundo real. Ele incorporou o Batman. Me lembra uma cena do HQ,
né, que a Mulher Maravilha tá segurando, virou até meme, assim, meme que popularizou, né? O laço da Tá verdade. segurando o laço da Ela tá verdade, né? Todo mundo fala o nome real, né? Diana, Clark Kent. Chega ele e fala Batman. Porque ele já tá ele não fala Bruce Wayne, entendeu? Porque na verdade ele já incorporou aquilo dali. E assim, eu fiquei muito feliz também dos spin-offs serem né, anunciados e tal. Também gostei da mudança que fizeram, que iam fazer falando sobre a Gotham em geral, mas agora eles mudaram um pouquinho para falar do Asilo Arkham, que eu acho que dá para tirar muita coisa de lá. Porque Gotham, querendo ou não, a gente já teve a outra série, então, tipo, talvez seria que seria focado na delegacia, né, de Gotham ali. Então a gente ia ver um pouquinho do mesmo que há poucos anos atrás já teve. Então, eu achei legal mudarem isso. Até um paralelo com Game of Thrones, que a primeira ideia da série derivada, eles trocaram para fazer uma outra. Antes iam falar lá da muralha e tal, agora eles vão falar dos dragões, da dança dos dragões. Então o Batman teve essa mudançazinha também, falar da delegacia de polícia, vão falar de Arkham, dos bandidos e tal. E essa coisa bem pé no chão. E outra coisa que também remete às HQs, que ele não deixou isso de fora, é ele falar do ano 2. Quem é leitor de HQ sabe que tem um termo que o pessoal utiliza para dar nome a HQs como ano 1, ano 2, ano 0. É comum ter isso em vários personagens. Superman ano 1, Batman ano 1. Sempre tem isso. Esse é o ano 2. Ele quis já fazer isso, talvez até para tirar um pouquinho do Begins, né? Não vou colocar o Batman no início, vou colocar o Batman um pouquinho mais na frente do início. E ele tem lá um diário que está escrito, né, ano 2, uma coisa assim, segundo ano, alguma coisa assim que eu achei engraçado também. Mas acho que é uma referência até pro pessoal da HQ pegar também isso. E aquele menininho lá pode ser adaptado para Robin. Apesar de eu achar que ele teve todo o arco dele fechado, o filho lá do prefeito, né? É o novo Robin. Bruce Wayne já tá de olho nele. Lá. Já olhou assim, ó, que dali vai dar porrada. Como é que é? Vai... Ele preenche todos os requisitos. Ele tá triste, perdeu o pai dele. Tá pré-aprovado. Tá raiva pra se vingar, então é ele. Recrutar. Categoria de baixo. Isso aí. Olha, confesso que eu assisti o filme essa semana, né? Não pude assistir no cinema. E eu acabei assistindo dublado também, pela pressa, né? Pela correria. Eu não consegui assistir ele legendado, que é a minha preferência também. Confesso que não gostei da dublagem, Rafael. Achei muito ruim mesmo. Mas pela pressa eu acabei assistindo dublado mesmo. Agora, assim, o Thiago, o TM, já sabe, a gente conversa muito sobre essa questão DC e Marvel. Eu não sou muito fã da DC. Né? Eu gosto ali, são os personagens principais, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, mas eu não sou muito fã da DC. Agora, o Batman é um dos heróis que mais tem filmes, né, cara? É um dos heróis com muitos filmes, muita presença, né, no cinema. Então, assim, contar algo novo do Batman é sempre um desafio, né? E a gente tem aí os altos e baixos. Eu sou fã dos filmes do Tim Burton, né, lá do início. Eu gosto muito, embora é quase unânime que a trilogia do Nolan seja top das tops, né? E com o Ben Affleck como Batman, cara, a gente tinha uma expectativa de algo assim muito grande, né? Muito grandioso, até pela expansão do universo da DC, né? Com vários filmes conectados e tal, um universo inteiro. E foi frustrante, né? Assim, embora a gente tenha tido aí o filme do Zack Snyder, né, no streaming completo, 4 horas de filme, outros filmes ligando tudo isso, mas foi uma frustração. E ouvir que nós teríamos um novo Batman, cara, eu confesso que eu não tinha expectativa nenhuma que fosse boa, ainda mais por quem eles escolheram
né? Embora o ator seja um ótimo ator, mas ficou marcado ele como o vampiro de Crepúsculo. Então a gente ficou assim, meio, eu no caso, né? Mas fui assistir o filme, né? Assisti o filme e confesso que eu gostei muito. Eu gostei por alguns pontos. Primeiro porque não descaracterizou o Batman de forma nenhuma, né? Ele é o Batman, né? Aquele ali que a gente viu é o Batman. Um Batman assim, mais humano, mais realista, né? Desde do seu uniforme, né? Um uniforme mais simples, uma máscara de couro costurada, sabe? As luvas, as ombreiras. Você vê que é um uniforme adaptado, né? Bonito, por sinal, tá? Daria um bom bonequinho, um bom act figure. Eu gostei, né, do uniforme dele. Gostei que o filme não demorou a apresentar o Batman. Não ficou enrolando, mostrando o Bruce, a história, ele na sociedade, até ele agir como Batman. Ele já começa já em ação, né? E principalmente como o Batman original, um detetive, investigando o caso, correndo atrás de criminoso, né? Isso para mim foi muito legal, porque não foi uma encheção de linguiça, embora o filme seja um pouco mais lento, embora em determinados momentos há diálogos um pouco extensos, né? Compridos, mas faz parte da narrativa, até porque o diretor realmente é excelente, né? Eu gosto do Planeta dos Macacos por esse tom que ele dá, né, no filme, na história dele, na direção dele. A fotografia é bonita do filme, fotografia é bonita, né? A trilha sonora, então, cara, nem se fala, muito, muito bom. E o fato de o Batman não ser o personagem principal. O título do filme, né, o Batman, mas tem todo um arcabouço, toda uma história de fundo, personagens que cativam a gente. O Pinguim, gostei muito dele. A Selina, né, o próprio comissário lá. Então, assim, a história é uma história de detetive, né, no qual a história do Batman, do Bruce Wayne, está inserida, está no meio, né, dessa confusão. Afinal de contas, é a família mais rica de Gotham, né? Ele cresceu ali, ele é conhecido ali, né? Ele é o órfão mais conhecido da cidade, né? O cara mais rico da cidade. Gostei da atuação do Robert Pattinson, né? Realmente, ele é um excelente ator. Quem for assistir os outros filmes que ele fez, além de Crepúsculo, vai concordar com a gente que ele é um excelente ator, né? E para essa vibe assim, mais melancólica, né? Mais sombria, ele encaixou perfeitamente, né? Concordo que ele é muito mais o Batman do que o próprio Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne na história fica realmente meio perdido, né? Ele está inserido na história, mas ele só tem ação, ele só tem algo a contribuir para a história quando ele é o Batman, né? E isso é muito legal. E a gente vê um herói que a gente está tão acostumado a ver nesses filmes de herói, poderes, magias, extraterrestres, viagem no tempo, coisas assim tão fantásticas, né, que a gente não vê nada disso nesse filme. É bem real, né? A gente poderia, se tirasse a máscara do Batman, ele seria um detetive investigando um crime, né? Então, eu gostei do filme por conta disso. É bem pé no chão, bem real. A partir daí, quem sabe, se a DC tiver planos mesmo para ele, dá para fazer coisas grandiosas para que o personagem vá crescendo, né, nesse novo universo que ela está construindo. Mas, por hora, foi muito agradável ver o filme. A história é muito boa, né? Cativa a gente que gosta do herói, né? Me prendeu até o final a história. E o Batman é aquele cara que, se nós formos analisar entre o herói da DC e o herói da Marvel, o Homem-Aranha é o herói que mais tem vilão, né? O Batman também. Sendo que a maioria dos vilões do Batman são esses caras criminosos, que cometem crimes comuns, né? Tráfico, narcotráfico, assassinato, né? Só que de uma forma bem mirabolante, né? E aí entra essa versão detetive do nosso morcegão, né? Então, eu gostei do filme. Tem tudo aí que o Rafael falou, que o TI falou, só enriquece mais o filme, né? Que, em muitos casos, muitos de nós, ou muitos espectadores, né? E até mesmo fãs,
assistem simplesmente por causa do Batman, somente por causa do herói, e esquece toda a narrativa que tem por trás, toda a construção, né, do herói, do enredo, da trama, da história dele. E é muito legal saber que não vai ser o Batman, ou pelo menos esse filme não é o Batman, o grande protagonista, nem a própria Gotham, né, mas o Asilo Arkham, né, e tudo que pode vir dali, né? Muito bem pontuado aí por todos, né? A gente viu que o filme, ele é um filme bom, muito bom. Tive a oportunidade de assistir no cinema, legendado, e realmente a vibe é outra, cara. É muito melhor, né? Não, assim, dando demérito aí para a dublagem brasileira, porque a gente sempre exaltou a dublagem brasileira aqui no podcast, a melhor do mundo. E eu fui assistir agora recentemente, né, na HBO Max, esse tom mais sombrio, né, com as falas, com tudo, assim como o Rafael colocou ali, isso agrega muito, né, para quando você está ali na experiência de assistir, né? Então, realmente, legendado, ele acabou sendo melhor. E muito bem falado também aí a respeito de ser um Batman assim, mais pé no chão. A gente teve coisas ali que são coisas factíveis, né? A gente tem ali um detetive tentando solucionar um caso, né? De todas as questões ali, até a rotina dele, assim, meio que depressiva, né? A gente tem uma carga muito forte, né? Uma carga dramática aí muito forte nesse Bruce Wayne, que eu não tinha percebido em nenhum outro Bruce Wayne, né? Que a gente assiste em outros filmes aí e tal. Então, o diferencial desse filme, para mim, tá nisso, ele ser um filme assim, muito pé no chão, com coisas que são muito assim, do dia a dia. Você vê que antes de ser um baita de um herói, tem aquele cara ali que está, né, investigando crimes, está tentando dar o melhor dele ali para tornar a cidade um lugar melhor, né? Ele mesmo fala que ele quer ser uma forma de esperança, né? Embora algumas vezes ele se intitule a vingança no filme. Então, mas eu também quero ressaltar aqui uma das coisas que me chamou muita atenção é na relação desse Batman com o comissário Gordon, porque eu achei uma química muito boa, muito legal entre eles ali, que remete até ao que rolou em Seven, né? O Rafael falou ali. Então, isso é muito legal, você ver um Batman ali que ele está colaborando, ele está ali junto com a polícia, e diferentemente dos outros, né, às vezes o Batman só chega lá, pega alguma coisa ou outra com o comissário, uma dica, né, o comissário xinga ele, fala que ele deu prejuízo na cidade, aí ele segue cada um pro seu lado. Ali não, ali eles realmente trabalharam juntos para solucionar o crime, né? Então, assim, para mim, foi um filme muito, muito bom do Batman, essa nova visão, essa nova abordagem aí, e o mérito realmente é do diretor Matt Reeves, né? Porque Robert Pattinson entrega, sim, um bom trabalho, mas, assim como vocês pontuaram aí também, a história, a narrativa, tudo, né, foi muito bem desenvolvido, né? Então, só deixa melhor ainda o filme, né? O que dizer dessa nova abordagem aí, né, do Batman nas telonas? A gente já falou um pouco aqui, né, mas vamos tentar aqui desmiuçar um pouco mais, né? O filme, ele tem uma fotografia maravilhosa, né, mostra aí sempre a cidade num tom escuro, sombrio e até mesmo depressivo. Quero saber de vocês agora se esse diferencial aí foi algo que favoreceu de fato para contar essa história, né, do herói. A construção da Gotham, que aí no caso é o ambiente onde todos esses personagens eles se relacionam, toda a história se passa, é fundamental, obviamente, mas a chuva, e aí eu acho que o Matt Reeves ele trabalhou também com essa memória de todos que daqueles, no caso, que assistiram Seven, gostaram de Seven, que gostaram desse tipo de... foram profundamente marcados, né, por filmes como Seven, e aí essa chuva não está ali à toa, ela está ali para pura ambientação. Então não tem como mostrar uma Gotham, eu estou curioso para saber como vai ser, se por acaso tiver uma continuação, uma Gotham sem chuva. Porque a Gotham do filme inteiro está chovendo, e isso dá uma ambientação de um clima ainda mais sombrio. Os filmes do Nolan são sombrios, principalmente o Dark Knight, mas
o sombrio que a gente está vendo aqui, ele está muito mais ligado, por puxar muito para o noir, a um suspense policial que é mais palpável para nós, porque, né, você pega um cara que está acostumado a bater em vagabundo, bater em gente, e de repente ele se depara com um criminoso inteligente, e ele é tão desafiado no seu segundo ano como vigilante a combatê-lo, a lutar com ele. E aí, né, nesse caso, ele encontra ali, nesse processo todo, como aliado o Gordon. E aí, então, a gente tem toda uma questão de ter um psicopata, um serial killer, né, profundamente inspirado no Zodíaco. Então, a gente tem elementos aqui que vão pegando este filme, The Batman, e dando a ele a cara e a alma que ele tem. Então, assim, eu acho que nesse ponto a gente consegue identificar que o filme ele é muito mais uma coisa que puxa para o cinema do que adaptação literal de quadrinho. Entende? As outras você vê, uma adaptação, mas o Batman ele parece que tem um status diferenciado em relação às outras obras de super-heróis, por vários motivos. E uma delas é essa: você tem traços cinematográficos. O filme do Tim Burton é a cara do Tim Burton. Obviamente, os elementos estão nas HQs, mas os filmes são muito autorais, no caso, né? Você tem o Nolan, você tem todo o pensamento do Nolan na trilogia dele, e você vê esse pensamento no Tenet, você vê esse pensamento na Origem. Então, os filmes do Batman, eles são, né, os seus diretores são escolhidos a dedo. O Joel Schumacher também, com toda aquela coisa, né? Então, assim, quando você fala de ambientação, eu não consigo falar dessa ambientação sem separar esses elementos que fazem, como eu disse para vocês, essa história, essa narrativa. E aí você tem ambientes que são muito, muito... causam na gente certa... como, por exemplo, a boate, quando ele entra e ele vai, e aí, como alguém meio amadora ou meio suicida, ele entra de frente, ele não quer nem saber, e sai esbarrando nas pessoas, e ele, eu vou até o Pinguim, e isso já causa a gente um estranhamento. Aí você chega lá dentro e vai conversar com o Pinguim, e o Pinguim também quebra todos os paradigmas de vilão e de mafioso, né, as entrevistas, o background vai dizer que o cara foi se inspirar no Al Capone do Robert De Niro, né, dos Intocáveis, aquela coisa toda. Aí você vê que, né, o Colin Farrell também faz toda a diferença, o fato dele não ter a cara que ele tem, porque o Colin Farrell ele também tem um pouco estigmatizado com alguns filmes dele, e ali ele tá maquiado, então ali ele tá, em termos de interpretação, né, mostrando que de fato é um bom ator, agora, né, com um personagem maquiado. Então, assim, aquele ambiente onde ele tá conversando, e aí chega a Celina, e aí ela vai embora e pega só eles aqui no canto, e aqui embaixo o pau quebrando na boate, com aquela música. Eu achei isso muito, muito, muito genial, porque isso tudo é uma ambientação. Você tem uma boate, dentro da boate, o Iceberg, e dentro dela, menos 44, que é uma boate dentro da boate. Cara, são coisas que... A gente não está falando de alienígenas, não está falando de super-heróis, assim, naves e nada. Então, é história, é narrativa, é atuação. Você tem um psicopata, né, que, ao ver dele, tá fazendo justiça, e aí você tem um cara que também tá querendo fazer justiça, mas ele se autodenomina vingança. Então, o filme, ele tem, né, muitos elementos que a gente pode explorar, que vão culminar nessa Gotham, que não tem como também, né, você só falar da Gotham, fotografia, ou cidade, ou rua, ou... sem falar disso que faz dessa Gotham ser o que ela é, inclusive o Asilo Arkham, e inclusive, ao meu ver, uma grande desconstrução. Ele já desconstrói o Coringa ali. Ele já acaba com uma grande expectativa que eu acho que é necessário. É necessário esquecer Heath Ledger, é necessário, a minha opinião, tá? Esquecer o Coringa do Joaquin Phoenix. É necessário. E como ele faz isso? Ele faz isso apresentando um Coringa que conversa, que, né, no caso, os 5 minutos, né, que foram cortados dele conversando, estilo Silêncio dos Inocentes, né? Vocês devem ter visto essa cena do Coringa deformado assim e tal, e o Batman indo lá para poder meio que, né, como o Silêncio dos Inocentes mesmo, né? Pra, me ajuda aqui porque eu tô lidando com um cara. Então, isso foi cortado. Mas mesmo assim, ele conversando, isso foi legal no cinema, porque todo mundo gritou, que legal é o Coringa, né? Aquele que fala da piada e tal, não sei o quê. Então, assim, por quê? Porque o foco não vai ser explorar Coringa. O foco não vai ser explorar o mito por trás do personagem. O Matt Reeves, ele já
coloca todas as cartas na mesa do que ele pensa, do que ele... Inclusive, né, nas entrevistas dele, falou, pô, vocês vão me chamar para fazer esse filme. Beleza, vou fazer do meu jeito. Vou fazer o Batman do meu jeito, vou fazer o jeito que eu tô, né, pensando. Então, esses elementos, a Zelo Arca, a presença do Coringa, o Charada indo para lá e conhecendo ele lá, o Gordon, né, antes de se tornar comissário, o Charada extremamente inteligente, isso tudo não tem como, ao meu ver, né, não tem como você analisar separadamente do próprio Robert Pattinson como Batman e também de Gotham. Mas isso foi uma das coisas que para mim, demonstraram uma sincronia. O preto, o couro, a Selina como mulher gato, as motos, eles andando juntos. A roupa dele, que é cheia de aparatos, né? Ele é uma roupa tática, mas ao mesmo tempo ele tem um monte de item que ele saca, porque ele é só uma pessoa com treinamento, entendeu? Então, assim, eu falei de vários pontos a partir da sua colocação, Thiago, porque é muita coisa para se falar, mas a partir de alguém, eu falo por mim, que descobriu um filme bom, mas que estava muito pessimista, porque justamente mais um filme do Batman, puta merda, os caras exploram muito esse título, essa narrativa, e os caras vêm, e é filme do Batman de 15 em 15, 10 em 10 anos, né, de 5 em 5 anos é filme do Batman. Você não vai ver isso em Mulher Maravilha, você não vai ver isso em Aquaman, você não vai ver isso em Superman, você não vai ver isso. E aí, de repente, eu me deparo com um filme, e aí, como eu disse para vocês, tirando um pouco esse aspecto de adaptação de HQ, um filme noir, ou neo-noir, um filme, um suspense policial, né? Pô, cara, a cena, né, uma das cenas mais do filme, que é a perseguição, porra, lembrei de vários filmes de ação, Máquina Mortífera, eu lembrei de várias coisas que estão em filmes policiais, então, mas a gente tá falando de um filme de super-herói. Pegando até o gancho que o Rafael falou, a gente também tem que esquecer um pouquinho o Coringa do Leto. Qual o Coringa? Porque... Quem é esse aí? Quem foi esse aí? Já tá esquecido. Esse eu já esqueci, já. Apesar de eu ser daqueles que quer que tem o wire cut e tal, mas isso é para você ver o quanto que assim, a mão do diretor e as coisas ao redor faz de um personagem. Por exemplo, o Coringa do Leto foi detestável, mas o Jared Leto é um ator incrível. Se você vê, por exemplo, né, ele ganhou o Oscar pelo o Clube de Compras Dallas, né? Até ele faz com o Matthew McConaughey, eu acho. E tipo assim, deram um Coringa para ele que não era o legal. Então, ele pode dar o máximo dele, que às vezes não vai tirar. E essa atmosfera que foi criada com Gotham nesse filme, ela para mim, ela foi a melhor, assim, praticamente de todos os filmes do Batman até hoje. E ela é impecável em vários sentidos, cara. Assim, a cena dele mesmo entrando na delegacia de polícia, igual lá o pessoal estranhando, o cara lá. E outras coisas também, por exemplo, eu fui ver depois como é que eles fizeram o filme, né? Muitas das coisas ali é um novo tipo de CGI que eles estão usando, que em vez de ser o fundo verde, é um fundo que passa alguma coisa lá atrás. E a maquiagem também do Pinguim, ela é um estilo novo que estão fazendo também. Então, além disso, o filme inova, né? Ele tem esse neo-noir, né, também, né? Pegar esses filmes mais antigos, tal, de detetive. Tem gente que vai reclamar que o filme é lento. Realmente não vou dizer que é um filme para todo mundo, mas eu, por exemplo, gostaria de uma versão estendida desse filme. Pode ser lento o que for, tipo, ainda mais, eu sou fã do Zack Snyder 10 mil, então ver um filme de 4 horas da Liga para mim tava de boa, e ver um filme desse do Batman 3 horas para mim foi pouco, porque eu achei que dava mais. E depois que eu vi a cena do Coringa também, cara, eu queria que ela entrasse, apesar de eu saber por que ela não entrou, né? Eu queria que ela fosse. E a gente aqui vai falando, se você é uma pessoa que gostou desses filmes,
pega as referências aí, porque são mesmo, além de ser inspirado em coisas muito boas, você pode pegar e ver, por exemplo, a gente falou ali, o Rafael falou do Mindhunter, é uma série incrível, e não é uma série de serial killer que não mostra o cara matando, entendeu? Ela tem isso, e é baseada em fatos, você tem o Silêncio dos Inocentes, cara, que é assim um dos melhores também. Você tem o Assassino do Zodíaco, tem filme do Zodíaco, que é um filmaço. Você tem o Seven, né? Tem uma coisa que eu falo assim do Charada, que eu queria ver. Nesse filme eu não vi tanto, mas por exemplo, tem um filme do Paul Dano, que ele fez o Roubando Vidas, com a Angelina Jolie. Ele também faz outro psicopata lá e tá fenomenal, cara. E não vou dizer que ele tá ruim nesse, não. É que nesse, né, ele ficou um pouquinho fechado, como o Charada deve ser, né? Não aquele do Jim Carrey. Apesar da gente entender a inspiração também que o Jim Carrey teve, aquele filme teve, né? O outro tom e tal. Mas, então, essas dicas são filmes que rodeiam. Se tá rodeando esse filme, se esse filme referencia esses filmes, faz lembrar, é porque ele acerta em várias coisas. Então, pra mim, cara, igual falou, o personagem principal não é Batman. Ele é um todo ali, toda a narrativa, e a gente sabe por que foi, né? Tem um pinguim, mas não resolveu tudo do pinguim, não foi. Não, ele tá ali porque vai puxar uma outra coisa. Mas a mulher gato saiu e tal. Outra coisa que eu achei legal que explanaram a bissexualidade da Celina. Achei legal colocar no filme ali. E aquela tensão também sexual dele com ela ali, do Batman com ela, mas aquela coisa que ele mesmo não toma a iniciativa, mas fica mais coisas assim. Parece que ela é mais... né? Ela é mais pra frente que ele, a gente vê mesmo, assim, que apesar ele desce a porrada, cada um tem seu estilo, né? Mas que ela tá mais ali, parece, presente, como pessoa, vamos dizer assim, como Celina, né? Não como só mulher gato. Tanto por isso que a gente fala que ali é o Batman, não é o Bruce Wayne, né? E a química também, você falou aí, legal, o comissário Gordon, eu achei perfeito aquela cena que ele foge, eu achei muito legal também. O comissário Gordon ficou melhor, talvez, eu gostei mais, mas apesar de que eu sei que todos eles vão ser desenvolvidos ainda. Então, ou seja, o filme tem 3 horas e é pouco, eu achei pouco ainda. Não importa se é lento, não importa se é escuro, não importa se não estou enxergando nada, mas é um filme que dá para entender, assim, não é aquele filme que você não entende nada, né? Vamos dizer assim, pô, não tô entendendo nada disso aqui. Eu digo pela Amnésia e o Tenet, que chegou uma hora que minha cabeça já tava virando, que eu não tava assim mais entendendo mais nada. Falei, vou só assistir. Muito bom. Cara, falar da fotografia não tem o que falar, eu gosto, é uma coisa que eu reparo nos filmes, eu gosto de ver, né? A questão da fotografia, eu acho que é até um olhar poético. Por mais que o filme seja de ação, por mais que exista lá o efeito especial, o CGI, mas pensar na fotografia, principalmente assim quando é um filme como esse, onde a paisagem, a cidade, a visão de cima, ou até mesmo a visão periférica, quando em determinados takes o personagem principal nem é focado, mas o fundo, né, o que está acontecendo por trás. Então a fotografia é excelente e não poderia deixar de ser assim, com tom cinza, escuro, porque afinal de contas, por mais que se tente fazer uma releitura do personagem, né, da personagem, no caso do Batman, existem características que são do personagem, não tem como fugir, independente do diretor, do filme, da trama.
ele é o Cavaleiro das Trevas, ele é o morcego, ele é da noite. Gotham é daquele jeito ali, chuva, céu cinza, né? Muito preto, muito cinza. Então, assim, a fotografia é impecável, muito, muito bom mesmo. E faz parte da trama, porque você tem uma constituição ali da obra, não só do enredo, dos diálogos ou da caracterização dos personagens, mas a cenografia, né, a trilha sonora, tudo isso vai contribuir para que a gente possa ver o filme e entender ele como a gente tem visto e entendido, né? Para a gente poder chegar aqui e falar, poxa, eu senti isso quando eu vi o filme. A alegria de ver, sabe, tal cena, a emoção de ver, é toda a constituição da obra que faz com que a gente tenha essas percepções, né? Então, é a sinestesia, ver, ouvir, sentir, né? E isso contribui até para o desenvolvimento dos personagens, né? Porque o elenco nem se fala, o elenco é excelente, muito bom. Eu gostei muito da Mulher Gato. Eu acho que a atriz veio a calhar e deu uma química ali com o Robert Pattinson, né? A Zoe Kravitz. Então, assim, os atores, né, dão vida para as personagens e tudo contribui para que seja de uma forma excelente, né, com excelência, no caso. E isso vai contribuir para que a trama se desenrole, para que a gente sinta realmente essa vibe. Agora, como o Rafael falou aí, o Batman tem todo um traje, né? A Mulher Gato tem um traje muito simples, né? Aquela máscara ali parece uma touca furada no olho. Então, assim, é uma coisa muito simples. Então, você vê que é o começo mesmo da vida de herói, né? Do Batman. É o começo ali da Mulher Gato, é o começo do Comissário Gordon. Todos ali estão começando nas suas carreiras, né? E a gente percebe que o Batman ele não é um super-herói, ele é um herói, né? Ele não é um super-herói, mas um herói. É um cara com um traje mais adaptado, com habilidades, né? Com dinheiro para poder possuir tudo isso, né? Toda essa tecnologia, e está tentando fazer, tanto que tem hora que ele reage a situações de forma muito amadora, né? Como foi o caso de entrar na boate, né? Quando ele está ali cercado pelos policiais, que ele acaba fugindo ali de forma ali, tramada, né? Com o comissário Gordon. Então você vê que ele ainda é um amador, aprendendo a usar suas habilidades, aprendendo a usar os recursos tecnológicos que ele tem, né? Então, assim, eu acredito que a direção, a fotografia, a trilha sonora, o elenco, né? Tudo isso contribuiu para que a gente pudesse ter uma perspectiva melhor desse novo Batman, já que a gente não tinha uma expectativa tão grande, né? Então agora a gente começa a olhar para a possibilidade de um universo maior por meio dessa história, de outras histórias que vão fazer com que a personagem cresça, não só ele, mas todos os envolvidos, né? Inclusive o Coringa, sem precisar contar a origem, né? Sem precisar, embora a gente perceba que eles estão no início, né, de tudo, mas sem precisar contar essas origens. Afinal de contas, eu acho que foi um passo tão acertado quanto a Marvel fez quando inseriu o Homem-Aranha, né, lá no Guerra Civil. Não precisou contar como ele foi mordido, como era a vida dele, a morte do tio Ben, para inserir ele, né? Então, o Batman, esse novo Batman, eu acho que começa no ponto certo. Um ponto que vai começar a atrair, de repente, novos fãs para a própria DC, que se tem frustrado, né, um pouco os fãs, né? Agora, outra coisa que eu acho interessante é que, eu já falei isso também, acho que em outros podcasts, a DC ela é muito boa em fazer filmes solos, filmes sem conexões. Isso de filmes dramáticos, né? Para maiores, dramáticos. Eu acho que a DC acerta nisso aí. Vamos esperar que ela não estrague tudo com a sua ampliação desse universo, né? Eu espero, né, pelo menos eu conto, porque mesmo não sendo tão fã da DC quanto eu sou da Marvel, ainda assim eu gosto muito dos personagens, dos heróis que a DC nos apresenta. Não só dos heróis, como dos vilões, né? A ambientação é tão assim... tudo dela faz uma parte...
que eu vi uma pessoa comparando e eu acho que realmente é verdade isso mesmo, que o Batmóvel é inspirado em Christine, do Stephen King. Fizeram um paralelo de algumas imagens. Lembra um pouco. Ele queria colocar, até o Batmóvel, ele queria colocar aquela coisa que amedronta. Então ele se inspirou num livro de suspense também, baseado e tal. Outra vamos dizer analogia, mas é dica aí para procurar para assistir também. Então, para concluir aí, né, sobre a atmosfera de Gotham, né, nesta história do Batman, eu posso falar com tranquilidade que é a melhor Gotham que eu já vi, assim, em filmes, né, do Batman. Por quê? Ela serviu para você introduzir esses personagens sem você ter que contar muito sobre quem era o próprio Batman, não é, Igor? A gente até comentou lá no Minipod que com 2 minutos de introdução ali, com poucas cenas, você já percebe que o Bruce Wayne ele já está vivendo como Batman faz 2 anos nas ruas de Gotham, e ele já se tornou uma criatura noturna por causa disso, né? Então, assim, tudo nessa Gotham aí, eu enxerguei assim, de uma forma muito maravilhosa. Foi uma coisa assim que realmente me chamou a atenção, desde o bate-sinal, né, que é uma coisa assim que é aparentemente simples, né, mas está lá no céu, e aí ele fala sobre o sinal, que não é só um pedido, é um alerta, né, é um aviso para determinadas pessoas. Então, o Batmóvel, cara, né? Simples, não tem muita coisa em cima desse, assim, coisas mirabolantes nesse Batmóvel, não. Ele é simples, e a cena de perseguição foi boa demais, foi muito boa. Você não vê coisa assim alucinante, não, cara. É perseguição ali. Então, assim, muito dessa construção de Gotham aí, eu acredito que sim, ajudou nessa narrativa da história, né? Então só fez aí melhorar, né, tudo dentro desse filme aí. Então, já que a gente falou um pouco aqui, né, de cenas, né, quero saber de vocês aí, se tem alguma cena favorita do filme, né? Alguma coisa assim que falou, poxa, gostei dessa parte aí. Antes de eu trazer aqui a cena que mais me provocou, só um adendo a respeito do Batmóvel, né, que o Thiago estava falando ali. Tem uma história muito curiosa, né? Eu faço coleção de carrinho Hot Wheels há muito tempo, só que aí ficou caro, pau, eu falei assim, não, mas esse Batmóvel aí eu vou comprar. Eu comprei, eu falei, ele é um carro, parece um Muscle, né? Dos Estados Unidos, década de, né, sei lá, 70, 80, talvez um Dodge, um Mustang, sei lá, uma parada mais assim, mas não tem nada demais, uma turbina atrás, pá. E aí a curiosidade foi, pô, o que esse carro tem de Batmóvel? Porque ele é um carro tunado, um carro que ele adaptou, e um carro muito simples, um carro realmente de alguém que parece que fez isso na garagem da própria casa. Aí tudo se explica, e aí a cena de ver isso no cinema é independentemente de dublado ou não, porque é uma cena onde não tem texto, é só o carro gritando. O carro grita. E de repente, o carro, todo mundo, o Gordon, a Selina, o Pinguim, para ver que desgraça é essa, parece um monstro. Foca no carro, o carro rosna, não aparece a figurinha do Batman, é como se não tivesse ninguém sentado ali dentro, o carro tá vivo. E de repente o carro dá uma, igual um cachorro bravo, ele dá uma ameaçadinha, e aí pá, o Pinguim entra no carro e tal, e aí começa a perseguição. Simples demais, ao mesmo tempo genial, porque nós não estamos falando de tela azul, tela verde, efeitos especiais, não, a gente está falando do puro suspense. E como isso, no cinema, quando é bem feito, ele causa muito mais impacto, causa uma memória positiva, muito mais do que eu ver Tony Stark com suas 20 mil armaduras, destruindo todas elas no céu da... Entende? Então eu acho que esse filme, ele resgata muito desses elementos e vai beber nas fontes dos clássicos para isso. E a cena, só complementando, a cena de perseguição, para mim, ela é sensacional pela forma como eles filmaram ela. Você pode ver que a câmera tá perto da roda, a câmera tá na cara do Pinguim, a câmera tá na cara do Batman. Entende? Então, assim, é muito agressiva e tal.
E na hora que ele, né, é incrível isso, né, mas eu reparei assistindo pela segunda vez, na hora que o carro sai das chamas, é muito interessante a reação do pinguim. Eu acabei com você e tal, não sei o quê, e o pinguim olha daqui, desse espaço que tem entre entendeu? Ele olha, isso é muito orgânico, isso não é aquela coisa do cara fazer uma pose, não, ele olha assim daqui, daquele espaço, e vê, assim como no início o Batman sai das sombras, aquele carro monstruoso sai do fogo, e ele sai em câmera lenta. Só que aí olha isso é genial. Quando ele encosta no chão, a câmera acelera e ele vai e bate na traseira do carro. Repare, depois quando vocês forem ver, ele sai em câmera lenta, dando ênfase, nossa, o carro saiu, ele conseguiu. Só que aí no mesmo take, ele cai no chão e não há corte. Ele cai no chão e de repente a câmera que estava em slow motion acelera e ele vai dar um choque no carro do pinguim, capota. E aí como é que a cena a câmera corta e aí o carro dele derrapa aqui e de repente o carro do pinguim vem capotando de trás da câmera. Cara, é um simples jogo de câmera. Aquele negócio, o sentido que a gente tem ao ver a cena é que não é para ver o carro em movimento, mas para ver o movimento do carro. Sim, né? exatamente. Você vê cada passo, desde quando ele está acelerando lá no início, né, rosnando, como o Rafael falou, e essa visão, né, de quem está dirigindo o Batman, depois o Pinguim, como o Pinguim olha o carro chegando em câmera lenta, então, quer dizer, é mais do que ver o carro em movimento, né, daquela visão assim, total, mas é ver o movimento do carro em cada take, isso é legal. E isso não é nem assim romantizado, é como se realmente fosse um filme de perseguição policial. E aí você tem uma destruição imensa, né? Talvez alguém tenha morrido ali. E naquele momento todo ali você tem esse carro caçando o outro, né? E aí, só para eu então ir para a sua provocação, Thiago, a respeito de qual cena, acho que tem muitas cenas marcantes, como a primeira cena dele passando e o olhar dos policiais na câmera. Essa é uma cena sensacional, a cena dele no corredor de policiais, os policiais assim, diferenciado. Mas a cena que mais me marcou, mais me provocou, sem dúvida nenhuma, foi a cena do interrogatório. Porque a cena do interrogatório, ela é muito ali, o texto, a narrativa, quem escreveu, quem ali destruiu. Por quê? Porque a cena anterior do interrogatório é quando o Batman, eles encontram um vídeo. E aí tinha uma senha lá e tal, não sei o quê, e o Batman estava suspeitando de que aquele vídeo revelaria a identidade dele. Tanto que ele vira pro Gordon e fala, talvez seria o fim do Batman. Eu falei, puta merda, esse filme, do jeito que ele tá, tudo pode acontecer. E aí você já fica, aí o suspense aumenta. Tá, aí ele vai lá conversar com o cara. Como é que ele começa a conversa? Bruce Wayne. Pô, cara, não tem nada demais. É um cara sentado algemado, o outro na frente, mas o texto. Quem pensou isso? E ele, Bruce Wayne, eu falei, ferrou. Eu pensei nisso também, cara. Eu falei, já era. O Batman deve estar suando frio ali embaixo da máscara. E aí você pensa assim, o primeiro filme, e os caras já vão revelar a identidade, já vai ter... Que porra... O cara já sabe. Aí Bruce Wayne, e a postura, aí realmente, o Robert Pattinson, todo de preto, ele com aquele jeitão assim e tal, e ele tendo que entregar alguns trejeitos que indica emoção, ele tava travado, eu falei, ferrou, ele sabe que sou eu. Só que aí ele dá a entender que ele não sabe que ele é, e aí a postura dele muda. A postura do Robert Pattinson com o Batman muda e fala, você é um psicopata, você é aquilo. Ele se sente seguro, porque ele estava inseguro ali da possibilidade de ser revelado. Então, assim, é uma cena que ela brinca com você o tempo inteiro, porque tem como se tivesse vários plot twists ali. Você pensa que vai acontecer uma coisa, mas não é isso que vai acontecer. Aí quando você vai lá, pô, mas já acabou tudo. Não, mas peraí, tem um tapete tampando ali o segredo e tal. Então, assim, o filme, ele, como o próprio Thiago falou ali a respeito da quantidade de horas, para mim, se fosse 4, 5, eu estava muito satisfeito, porque obviamente eu senti o peso, né? Muito tempo não ia no cinema, primeira vez que eu fui depois da pandemia, então eu falei, cara, esse filme já tá chegando o quê? 2 horas? Eu olhava no relógio, você sente um pouco a coisa que tá sentada há muito tempo. Mas a narrativa, a história é muito boa. E aí, boa no sentido de te pegar, de te fazer sentir coisas, de você ficar assim e tal, não sei o quê. E essa cena, ela é isso para mim. Essa cena é uma cena de viradas. E aí, quando ele percebe que o próprio Charada está à frente dele, ele fica puto, ele começa a socar o ouvido. O que você fez? O que você fez? Então, assim, é uma parada psicológica, é uma parada de suspense muito, muito interessante, que, ao meu ver, é diferenciado do que o Nolan fez.
guardado as devidas proporções, o Nolan foi fundamental para uma transição toda também dessa reinterpretação do Batman, mostrando uma Gotham de dia, né? Pegando Chicago como Gotham e revirando isso tudo, para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E para mim, né, de antemão, antes que vocês perguntem, eu acho que, minha opinião, né, que este filme do Matt Reeves, em alguns aspectos, ele iguala Dark Knight. Ele iguala. Superar Dark Knight, eu não sei se irão conseguir em termos de cinema e adaptação, mas em alguns pontos ele iguala na atmosfera de suspense, naquele momento porque o Coringa jogava, né, gente? O Coringa do Heath Ledger jogava. O cara pergunta, onde tá a Rachel? Ele troca os endereços. Ele tá ganhando o tempo inteiro, a barca, aquela coisa toda. Então, há um jogo também muito inteligente daquele Coringa, que a gente pode ver nesse Charada, que também é muito inteligente. Então, assim, eu acho que em alguns pontos você consegue ali, o Matt Reeves igualou, mas é o máximo que eu acho que as pessoas vão conseguir fazer com Dark Knight é igualar, superar. E aí também acho que essa discussão entra também na questão do Coringa. O Matt Reeves não quer trazer um Coringa para também competir. Eu acho que ele traz ali, vai ser um Coringa que vai encaixar na narrativa. Ele vai pensar, ao meu ver, para a sequência, né? Já que soltando aqui uma especulação, uma sequência que não é das sequências Marvel, é uma sequência que vai ter que ter sentido para ter sequência. É uma Gotham completamente destruída, né, porque dos ataques terroristas que o Charada fez, que teve a inundação, uma Gotham onde a prefeita, né, tá se recuperando de um atentado terrorista também, que ela foi atingida, ela tá voltando, uma Gotham que sabe que tem um vigilante, um pinguim em ascensão, que o pinguim olha, o pinguim, né, no final ele olha assim o panorama da cidade. O Falcone morreu, ou seja, ele cria uma expectativa muito grande, mas em termos de uma história interessante que ele vai fazer. Ele não vai colocar vilão que não tiver sentido só porque é uma questão comercial. Ao meu ver, é isso que em termos de especulação. Mas essa cena do interrogatório, assim como outras, né? Mas a cena do interrogatório, para mim, ela foi a que mais me... Aquela altura do campeonato, o suspense foi tão grande, que naquele momento eu já estava assim, caraca, tantos arcos dentro de um filme. A possibilidade da identidade dele ser revelada, ele questionando, né, por que eu sou Batman? Por quê? Simplesmente a base da moralidade dele, que é a questão do pai, do legado, porque ele mesmo está fazendo aquilo tudo pelo legado dos pais, cai por terra, porque ele descobre que o pai dele ajudou um mafioso. O pai dele está por trás, talvez, da possibilidade de alguém ter morrido. Cara, isso nunca foi apresentado no cinema. Nos quadrinhos, sim, mas no cinema, não. O quê? A base da moralidade do Batman caiu. A questão de justiça. Eu faço o que eu faço por quê? Pela honra do meu pai, que me ensinou, por justiça. Mas ele era corrupto como outros. E aí? Em termos de corrupção, porque ele se envolveu. E aí? Então, assim, o filme ele tem vários momentos, né? O Andy Serkis, ele teve pouco tempo de tela como Alfred, né? Apesar do quão grandioso ele é enquanto ator, mas eu acho que a gente vai ver isso mais depois. E também é mais tempo de tela do Batman do que do propriamente Bruce Wayne, né? Pontual a aparição dele como Bruce Wayne, e eu acho que isso tudo é proposital também. Sobre o filme todo, assim, escolher uma cena, eu acho que eu não escolheria. Tem alguns momentos que eu posso dizer que fiquei, assim, um pouco... senti algumas emoções vendo o filme, né? Primeiro, aquela estranheza dele entrando na delegacia de polícia, que pessoal, assim, que desgrama é essa, né? E igual a gente comentou aí, da perseguição, né? De ser um filme pé no chão. As cenas do interrogatório, que realmente ele acha que ele tá falando que descobriu o Bruce Wayne, ele se sente ali desprotegido, assim, ele se sente, ele sabe, mas depois mostra que na verdade não é aquilo que tá pensando que é. E igual falou, essa virada, e são coisas assim, simples, né, cara? É texto. E tipo, por isso que eu falei que eu gostaria que tivesse a cena do Coringa também. Nem que fosse cena pós-crédito, não sei, não ia dar certo, né? Talvez ia ficar um pouco fora de tom e tal. Mas eu gostei muito da cena também. Porque aí eu vou falar, então, não vou escolher uma cena, mas eu vou falar dessa cena que foi liberada, mas que não entrou no filme. E que eu lembro que antes de sair o filme, tinham falado que tinham filmado uma cena do Coringa, né? Que era aquele ator e tal, tudinho, né? Só que acabou que não entrou no filme.
E ela ali, cara, o cara consegue com papel o Coringa desse universo. Ele lê o Batman, ele lê o Charada, ele faz uma leitura e o cara é insano. A gente vê que o cara é insano e o cara, tipo, consegue ler e tá à frente já também. A gente não vão comparar, mas, tipo, é um cara que realmente a mente dele tá à frente ainda do Bruce. Então é um adversário que vai ser à altura. Ele vai ter que ralar para superar. Por isso que eu falo que eu preciso de uma versão estendida. Eu tô doido para que saia os spin-off. Mas essas pequenas cenas assim marcam. Eu acho que sempre vai lembrar delas assim. Ó, eu posso dizer que eu tenho uma cena preferida, mas como o TI falou, é difícil você escolher uma cena propriamente, porque realmente o filme é bom e as cenas, a gente analisando assim, com um olhar mais cuidadoso em termos de técnica, em termos de diálogo, né? A gente vai encontrar cenas assim que são excelentes, por mais simples que sejam, né? São excelentes, como é o caso da entrada na delegacia. Essa cena vai ser unânime, né? A cena do interrogatório, né? Eu acho que todo mundo entendeu do mesmo jeito, né? Era a intenção do diretor, né? Do roteiro. Só que eu ainda fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, porque quando ele começa a falar Bruce Wayne, uma hora o Batman olha para a câmera de segurança. Assim, eu não posso fazer nada mesmo aqui contra esse cara. Se ele falar, eu não tem como impedir, já era, né? E aí depois a gente acaba descobrindo que não é nada disso. Até mesmo a situação que o Charada fala pro Batman, você não entendeu, você não percebeu, estava tudo aí. Nem a gente, como espectador, sabia, né? A gente está igual o Bruce Wayne, perdido ali na cena. O que está acontecendo? Para onde que vai essa cena? O que vai acontecer? Né? E aí, no final... Isso é interessante porque a gente fica na mesma aflição que ele, né? Mas a minha cena, cara, favorita ali... Não sei dizer porquê, mas propriamente, assim, eu precisaria de um tempo para escrever um texto sobre isso. Mas é a cena da despedida dele com a Mulher Gato, né? Quando eles estão ainda conversando lá, que ele chega de repente, conversa, e aí ela beija ele, chama ele para ir junto com ela, e ela decide ir embora. E ele dá aquele 3 segundos assim, vai atrás de moto, né? E eles saem. Eu falei, meu Deus, será que ele vai embora? Vai acabar ele saindo de Gotham, né? E de repente, no futuro, no outro filme, ele volta, porque a cidade precisa. E tá eles dois juntinhos, um andando do lado do outro. E quando eles param ali naquela saída, eu falo assim, e agora? Para onde que ele vai, né? E aí cada um vai para um lado. Eu gostei muito dessa cena. Eu não sei realmente assim dizer por quê. Né? Até porque eu, por mais que seja um cara romântico, eu não sou muito dado a filmes românticos. E é uma cena romântica, né? Uma cena de despedida, apesar de eles não terem nada oficialmente, mas tem uma química ali entre os dois, né? Tem essa questão dos dois serem vigilantes, embora ela seja mais voltada para o crime do que propriamente... mas tem essa questão da vingança, né? Deles terem uma identidade ali secreta, né? No caso. Então, eu não sei dizer, mas eu gostei muito dessa cena, né? E quando eles se separam, né? Tudo leva a crer que eles vão se reencontrar aí no futuro, e a gente não sabe quando, né? Então, esse cenário, essa saída deles juntos, talvez ali no caminho fique aquele dilema, vou, não vou, né? E quando eles chegam na saída, ela vai para um lado e vai para o outro. E aí define... essa relação, momentaneamente, ela fica definida como uma separação. Eu gostei muito dessa cena e poderia incluir outras, mas essa me despertou. Até eu brinquei aqui de eu precisaria de um tempo para escrever, porque eu já pensei em algo sobre essa cena para fanfic saindo aí. Para produzir algo relacionado a essa cena. Não sei o que ela vai me inspirar, um poema, um texto, uma narrativa, um conto, não sei. Mas é uma cena muito, muito... mexeu comigo, assim. Poeticamente dizendo, mexeu comigo. Isso, era isso que eu ia falar, cara. O tom poético da cena, né, acabou, né, te fascinando, né, fazendo despertar o seu eu lírico. Não, e a trilha sonora
Assim, A trilha sonora é perfeita. Perfeito. E só para falar como todos falaram, é bem simples, é uma cena muito simples, né? Não tem nada, não tem efeito especial, não tem nada. É uma cena simples demais. Mas toda a ambientação, todo o diálogo antes e a trilha sonora me permitiu sentir alguma coisa diferente ao ver essa cena. Entendi. Olha, eu vou destacar duas aqui, que vocês já comentaram aí. Foram as duas que mais, assim, me deixaram, né, assim, que eu fui provocado, né, por elas, que é a de suspense da perseguição, né, por toda aquela construção, né, e no final todo ele sai lá, vem devagarzinho o pinguim se borrando todo de cabeça para baixo lá. Aquela cena ali é linda, cara. Nossa, é demais, demais. E a outra é o próprio interrogatório, porque todo mundo fica aflito junto com ele. Porque você fala assim, pô, mano, agora deu ruim, né? O cara, o Charada é bom mesmo, o cara tava sacando de tudo. E lá nas investigações, lá no quarto dele, naquela bagunça, aquela loucura toda lá, tem um jornal sobre, eu acho que uma notícia sobre o Batman, e do lado uma foto do Bruce Wayne com, tipo, os olhos assim riscados, né? E aí o próprio Batman olha e fala assim, cara, deu ruim, porque parece que o cara conseguiu descobrir, que aí quando chega lá ele começa, Bruce Wayne, Bruce, eu falei, caraca, deu ruim. Aí chega no final, tem aquela virada surpreendente ali, né? Então, massa, cara, massa demais. E eu só vou falar aqui que o Paul Dano, eu acho que ele queria ganhar o Oscar por essa cena, cara, porque eu nunca vi uma entrega... O cara se entregou mesmo, o cara foi a loucura ali, Bruce Wayne, falei, caraca, velho, chegava a dar aquela agonia por dentro, cara, não sei vocês, mas, né, você fica, caraca, velho, falei, mas assim... E ele é mais psico do que o Jared Leto tentou ser com o Coringa dele. Pois é, cara, pois é, né, com aquele pouquinho de entrega ali, olha que ele nem tava com traje, com a máscara, era o próprio, assim, a pessoa física do Charada ali, não é? A identidade secreta do Charada, não era nem ele trajado, não. Porque eu lembrei de outra cena, quando ele entende, assim, que ele não é a vingança, ele é a justiça, né? É quando ele estende a mão pro garotinho, que é o Robin. A gente brinca aqui, mas provavelmente o garoto teve seu arco no filme também. Ele não deve virar o Robin, mas a gente gosta de especular porque tem esse meme aí. Que ele dá a mão, mas as pessoas não vão, porque não sabe que ainda tá aquela coisa aqui, que esse cara é estranho, esse cara... Tá todo mundo inseguro ainda, não é, cara? Né? Assim, em meio a tudo que tá acontecendo, por mais que a ideia, a intenção do Bruce Wayne seja levar esperança para as pessoas, ele tem toda como se fosse uma reconstrução pessoal ali, ele tá passando por um período ali que ele ainda não se encontrou ainda definitivamente. Então, chega nesse momento aí que fala assim, não, cara, eu quero realmente ajudar pessoas, né? Eu quero ser um herói. Ele começa como um vigilante e termina o filme como um herói. A gente vê essa transição dele, né? Então, isso aí também é uma coisa importante, né, que o filme mostra. Por mais que ele tenha lá aqueles momentos que ele bate em vagabundo, traficante e tal, ele tem um momento que o herói está ali presente também, né? Ele entrega isso também no filme, né? Então, conta também como uma das melhores cenas aí também, né? Mas é engraçado que as pessoas, né, os cidadãos de bem de Gotham, têm medo dele, né? Quem ele é, né? Isso fica visível nessa cena. Mas os vilões, os grandes vilões, não têm, porque olham para ele como uma pessoa comum. Sim, o próprio Pinguim, né? O cara faz chacota com ele. O cara que está tentando ser um herói, mas que é uma pessoa comum. E são dois extremos, né? Aqueles que ele quer defender, quer proteger, temem ele, e aqueles que ele luta contra não temem, né? Que são os mafiosos, né, da cidade. Então, são dois assim, contrapontos muito interessantes para a própria formação, né, do Batman, né? Do herói, no caso. Não, só para complementar, essa mudança na jornada dele, né, porque a frase inicial até que eu trouxe, ela é acompanhada sempre de uma representação imagética disso. Então, por exemplo, na hora que ele pega o sinalizador e ele está andando na frente das pessoas, tudo escuro, vermelho,
e aí as pessoas atrás, e ele entendendo que, né, ele não quer, ele não será vingança. Vingança ele não vai fazer diferença, mas ele vai enquanto esperança. Então aí aquilo ali ficou muito bonito, né? Aquela água, os entulhos, ele e as pessoas atrás, porque ele estava ajudando. Ele, né, como sendo uma bússola, né, levando a galera. Uhum. Isso. Então, assim, essa jornada dele, ela tem começo, meio e fim dentro desse filme. Se tudo acabasse agora, poderíamos, então, nem precisar de um segundo, terceiro filme para contar a história de um cara que começa o filme achando que, para fazer justiça, ele precisa ser um vingador, né, um vigilante, e termina como alguém que precisa inspirar nas pessoas outra coisa. Então, aí, entende? Como eu volto no Matt Reeves, como eu volto no roteiro, como eu volto na narrativa, onde tudo se encaixa. Uma perseguição que, cara, para mim, como eu volto, né, ela é uma cena que desemboca na perseguição. A outra cena sensacional, ele acordando no meio de centenas de policiais. E ele, que merda é essa? Aí eles estão empurrando. Vai sentar a mão em todo mundo. Cara, e ela é filmada, ela não é filmada de dentro da sala, ela é filmada de fora da sala. Ela é filmada de trás das janelas. Isso é muito, eu não sei porquê, mas isso me remeteu muito a Seven, de alguma maneira, aquela coisa do policial e tal, e ali dentro daquele espaço pequeno, ele peitando o Gordon. Cai pra dentro, cara. Cara, é incrível a tensão na cena. Você fica assim, como é que ele vai sair dessa? Como é que ele vai sair dessa? E outra, o cara fala assim, você vai bater num policial, cara? Aí ele fala, não pode anotar aí que eu bati em 3. Não, e aí a saída, ele sai, ele correndo, mas correndo, não é correndo posudo como o herói, ele correndo igual desesperado. Desesperado, chega lá em cima, ele, ai caramba, ele tá assim, cara, isso que é por ser ano 2, que é por ser início de carreira, vamos dizer assim, e ele sai aquela parada lá, que é diferente do Nolan, que é, né, a asa que abre, ele faz aquela parada ali que eu já vi os caras fazendo até de lugar mais alto no mundo real, o cara sai, ele bate, ele se esborracha. É interessante ver isso, justamente porque é uma aproximação com aquilo que é palpável, né? Como se fosse uma pessoa, pô, tá vendo? Ele não é perfeito. Dificilmente você vai conseguir fazer isso com outro herói da DC. Verdade. Aí a nossa reação, pelo menos a minha, vendo essa cena dele lá, desacordado, e aquele monte de policial em volta dele, e justamente por ter sido filmado de fora, a minha reação, que é como alguém que gosta do herói, era de eu querer estar ali dentro para impedir que alguém tirasse a máscara dele e descobrisse. Mas era grade, era policial na frente e você não pode fazer nada, né? E aí você fica temendo por ele. Pô, Batman, acorda. Então, é essa sensação que eu tive, sabe? Por ser filmado lá de fora, é a visão do telespectador, que não pode fazer nada para ajudar o herói, né? Porque o herói é muito humano. Rapaz, e essa cena é muito interessante, porque o Gordon, ele entra no meio para separar, e ele é muito policial. Esse comissário Gordon, que não é comissário ainda, ele é muito policial. Ele é detetive, tá, mas ele é policial raiz. E aí ele vai dar esporro no Batman. Não é assim que se faz, que não sei o quê. Não, e aí você entende também essa parceria dos dois, como dois policiais, como se fossem dois policiais. E é muito curioso isso, porque o Batman ajuda ele pra cacete. O Batman ajuda ele para quem decodifica os códigos, quem tem as charadas e tudo, é o Batman. Então, quando você tem isso, duas coisas que a gente não vai ver nunca mais em adaptação cinematográfica, porque o Matt Reeves imortalizou isso. Essa cena dele acordando no meio de um monte de policial de delegacia, isso é sensacional. E a outra é ele chegando naquela cena do crime como realmente um consultor do Gordon. Não, ele tá comigo. É bem diferente das outras formas de representar isso, da relação com os dois, entendeu? O Nolan até fez isso, quando ele simplesmente ele olha pro lado, você tá vendo assim, de repente, tem um vulto preto, o Batman tá aqui. Aí daqui a pouco o Batman vai. Não, esse não. Então, é uma pessoa trajada de preto, passando num longo corredor. Ele chegando e os policiais assim, freak, não sei o que, Halloween, hoje é seu melhor dia, né, não sei o que, e as conversas, né, o próprio comissário falando com ele, eu quero ele fora daqui, é muito, muito palpável, muito, não sei, eu acho que nem o Nolan conseguiu ser tão realista como o Matt Reeves conseguiu nesses momentos, é muito bacana, é muito legal. Sim, são características, né, que tornam tudo mais factível aos olhos dos espectadores, né? Então a gente fala assim, caraca, mano, os outros Batmans, assim, tipo, o cara olhava pro lado mesmo e quando ele virava, sumia.
Esse aí não, cara, ele deu um porradão no Gordon, né? Até exagerou um pouco na força lá, mas ele sai correndo voado, cara. Chega lá, na hora que ele vê ele olha pro teto e lança o gancho assim, ó, e sai voado, cara. Então, assim, não tem essa coisa assim dos outros heróis que saem por magia, assim, como se fosse magia. É uma coisa que você fala assim, não, mano, isso aí realmente tem como isso aí acontecer, tem como, né? É um mérito realmente da construção aí toda do diretor, claro, mas deixa a gente assim, pelo menos eu fiquei muito contente em ver essas cenas. Você fala assim, pô, o cara ainda tá ali naquela pegada ainda, né, de tentar aprender como que ele vai fazer algumas coisas, né? Então, pô, surreal. É muito interessante como isso é a cara do diretor, porque você pega como o Nolan deu a solução para isso lá no Begins, que ele vai na ciência, né? Ele bota um sonar que atrai morcegos. Olha o Nolan sendo científico, né? Ou seja, ele vai pegar uma parada tecnológica, os morcegos vêm, abafam ali a queda dele, ele desce, tudo bem, tem uma coisa muito bonita dele no meio dos morcegos descendo. Entende? Cada diretor, ele traz ali, aí eu lembro dessa cena, lembrei da cena do Nolan lá do Begins, que quando ele desce no meio de um corredor, um prédio, assim, com os policiais, ele vai fugir dos policiais, aí os morcegos vêm, ele pula, então, assim, realmente, se a gente pensar numa continuação, onde o Matt Reeves vai manter aí essa atmosfera, realmente a gente fica perguntando quem vai dar as caras, assim, né? Será que o Duas Caras não vai dar? Não sei. Quem vai dar as caras sendo que, pô, o que seria um dos fatores de mais especulação para aparecer no segundo já apareceu aqui, que é o Coringa, né? Porque eu tenho certeza que com esse filme todo mundo ia começar. Eu acho que o próprio Matt Reeves já percebeu isso também. Falei, cara, eu vou fazer esse filme. O que vai chover de especulação, gente querendo ver meu filme para ver Coringa, eu já vou mostrar para eles que eu não quero trazer Coringa como, porra, a continuação aqui vai ser o foco. Não, eu já mostro Coringa logo de cara, essa é a minha versão, e acaba o hype de Coringa. Eu quero que vocês venham para ver o filme. E não venham para ver... Porque convenhamos, né, gente? Dark Knight é um dos melhores filmes, é o melhor filme, né? Mas a morte do Heath Ledger funcionou muito, né? A bilheteria, uma série de questões justamente por causa do estado mental dele e tal. Então, acho que o Matt Reeves ele queria, né, fugir um pouco disso, porque qual é a outra explicação para você logo de cara, você já traz o Coringa, mesmo você cortando os seus 5 minutos. Mas ele tá ali conversando com o Charada, então ele tá ali. Então você já traz o cara, né? Enfim, especulação. Vamos ver o que vai dar. E vamos lá, galera. Chegamos aqui ao nosso momento onde a gente dá aqui as nossas notas para o filme, né? De 0 a 5 balões para The Batman. Quanto você dá, Rafael Tardini? Paz, olha, pergunta difícil, porque o porquê, né, de tudo que eu disse aqui, de pontos positivos, mais pontos positivos e negativos, acho que ele está merecendo um 4, 4,5 por aí. Porque perfeito não é, nunca será, e é até interessante que tenha algumas coisas que a gente possa apontar, que possa, né, seria diferente. Mas eu acho que 4,5 é justo por causa daquilo que ele cativou, enquanto obra cinematográfica. Eu fui no cinema e tem todo um contexto de pós-pandemia também, que ajuda muito, mas agora vendo em casa também, ver que isso também se repete, e acho que realmente é diferenciado. Mas daqui a uns 10 anos, se a nossa saúde permitir, 15 anos, estaremos falando da refilmagem do Batman, né? Infelizmente, estaremos falando da nova refilmagem. Então, isso às vezes me chateia um pouco dessa coisa, né? Mas enfim. Teve Batman da série Gotham, teve o Batman da série do Titãs, tem o Batman do Ben Affleck, vai ter outro, vai voltar o Batman lá do Keaton, né? Então, é aquela coisa. Daqui a pouco vai ter Batman todo ano. E aí, o streaming tá vindo para isso, né? Mas, sobre notas, né? Passado o hype, né? A gente começa a olhar o filme mais, assim, como pode dizer? Uma análise mais fria, né? E claro que não acerta em tudo, mas para mim é um filme também nota 4,5 também. Sem meio termo ali, ele para mim a tendência é melhorar, o próximo filme ser melhor até, e poucos filmes conseguem isso, mas eu tenho essa esperança desse filme. Eu vou ser um pouco menos, né, bondoso, né, por tudo que, mais que o filme seja bom, eu tenho elogiado sim muita coisa aqui do filme,
né? Mas é aquela minha percepção entre a construção que a DC faz dos seus heróis, né? E muitas vezes a desconstrução, né? Quando não consegue manter uma sequência, que é o que vai acontecer com esse filme, né? Eu prefiro muito mais os filmes solos, né? Da DC, mas tudo bem. Então, a minha nota é 3,5. 3,5 para esperar que os próximos possam, de repente, tornar esse filme bem melhor, né? Ou a sequência, né, seja bem melhor. Então, 3,5, tá bom. E olha, eu vou dar aqui uma nota 4 para esse filme. Gostei muito de The Batman, né? Robert Pattinson, assim como já foi falado aí, é um excelente ator, né? Quem tiver alguma coisa contra aí, por favor, reclamar aqui, né? Mas tem vários filmes aí, né, para você procurar lá sobre o ator, né? O Farol, por exemplo, é um dos filmes, né, muito bons aí, né? O próprio Tenet aí citado, né? Tá lá o ator também, então ele é muito bom. Gostei muito da entrega dele, né? E dessa nova releitura, né? Como se fosse uma releitura do Batman, né? Uma nova interpretação aí. Gostei da atmosfera de Gotham, né? Gostei de muita coisa, mas talvez, né? A duração do filme possa ter, assim, não me agradado tanto, né? Parecia que em alguns momentos, para mim, o Matt Reeves não queria acabar o filme, queria segurar alguma coisa. Então, assim, nota 4, mas é um filme muito, muito bom. Eu gostei demais. Momento TCC. E chegamos agora aqui ao nosso momento TCC aqui do Papo Nerd, momento jabá, né, onde a galera faz aí o merchan, deixa aí as redes sociais, caixa postal, deixa o Pix aí. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Muito bom revê-los aqui, mesmo que online. Prazer também, Thiago, espero que a gente possa, então, aí começar também a trocar uma ideia. E todo mundo aí que está ouvindo a gente, dá uma conferida lá no nosso projeto de extensão, Cineclube Debates e TalmaCast, projeto de extensão aqui do nosso IFE Campus Bom Jesus. Está entrando aí no nosso 7º ano, sempre tentando trazer provocações e reflexões também, misturando a linguagem audiovisual e sempre convidando a galera a participar com a gente. Então a gente está com o site agora também, @Cineclube Debates lá no Instagram, que aí lá tem tudo. Então, fiquem ligados, a gente está nos principais agregadores de podcast. A gente também aqui, né, tem muito a agradecer também a galera do Papo Nerd aqui pelo espaço, também por todo o apoio, pelos convites. Então é isso, fiquem ligados lá e até a próxima. Agradecer o convite nessa volta do Papo Nerd, né? E prazer, Rafael. A gente batalha nesse mundo aí, geek, nerd, então a gente tá, cada um sabe aí, incrementa um pouquinho pro outro aí, um ajuda o outro, a gente vai nessa luta aí de divulgação de cultura, e convidar o pessoal que quer saber, assim, conhecer mais de leitura, tem bastante indicação, quem quer também promoções de livros, segue lá o leiturapop.bytiago no Instagram, e vocês vão ficar por dentro de tudo isso aí, valeu? Então é isso, galera. Quero agradecer aí, Rafael, né, por ter aceito o convite, né? As portas estão abertas, volte sempre. A gente precisa fazer um episódio de Matrix 4, né? Então, Matrix pauta sempre com o Rafael, né? Não tem jeito. Sim. Por mais que já tenha passado hype, a gente não tenha gostado do filme, vamos fazer um episódio sobre o Matrix 4, sim. Nem que seja para sentar o pau nele. Posso amar. O hype passa, mas o assunto tem para anos. Sim, sim. Também agradecer o Thiago, né, do Leitura Pop, que há um tempo que a gente não tem se falado, né? Que se possa voltar aí mais vezes, Thiago, tá? Também agradecer quem está ouvindo a gente, né, quem aguentou escutar até o final, né? Pedir para que possa curtir aí, seguir a gente, né? Quem quiser conversar comigo, estou lá no Instagram, né, Igor J. Leão, e no meu perfil literário, Livro, Caneta e Café. Além disso, se você quiser, pode comprar meu livro Infinito, Palavras do Tempo da Morte e da Vida, lá na Amazon.
E eu quero ver quem vai ter coragem de adaptar o Batman que ri no cinema. Ousado, hein? Thank you. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd, episódio número 73. Falamos hoje sobre The Batman, filmaço aí mostrando uma nova abordagem do super-herói. E tá lá disponível na HBO Max, né, sem custo adicional para assinantes, né? E chegou na plataforma aí quebrando recordes. Bem, agora é minha vez de agradecer a todos vocês aqui, obrigado. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pela companhia. E aproveite para curtir este episódio aí e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. É isso. Até mais e obrigado pelos peixes. Something in the way. Something in the way. Yeah. Vou aproveitar o máximo já, botei para gravar, todo mundo se ouvindo, todo mundo vendo que está gravando aí. Vai lá, Thaí, manda ver aí. Quem diria, né? Nossa, rapaz. Né? É isso, que galera. Desculpa, eu ia falar que depois do Não, filme... pode falar aí, pode falar. Depois do lançamento do filme, a internet já superou isso, né? Até o ator já falou que é tão, como é que fala, tão 2010, né? Você odiar o Edward. Pois é. Mural. Pegou o barulho de fundo aí da moto, cara? Acho que não, né? Eu não ouvi, não. Também não. Bom. Segue o baile, então. Queria chamar a atenção. Rafael deu uma travada aí. Agora vamos para o momento aqui que a gente dá nota para o filme. Quer acrescentar alguma coisa aí? Sacanagem. Deve ter caído lá. Acho que ele deu uma agarrada lá, não foi? Deu. Tô muito emocionado. Como é que fala? Traumatizado. Tira um print aí dele. Exato, cara. Exatamente. Seu microfone, Rafael. E eu falando igual idiota. Tá mutado aí. Que pariu, amador. E desculpa se eu prolonguei muito aí, porque são muita coisa para falar. Esquenta não. Vai lá, TI, manda ver. Como é que é o print screen aqui, ó? Cara, eu tô ouvindo vocês, eu tava me vendo aqui. Você agarrou pra gente? Pra mim. Você ficou paralisado pra gente, Rafael. Merda, hein? Tomara que tenha ficado a cara bacana, porque... Bem, agora é minha vez de agradecer a todos vocês aqui, obrigado, foi muito bom esse bate-papo aqui. Bate-papo. Desculpa aí, não aguentei, tive que fazer essa piada. Este podcast foi editado por Thiago Moura, TM.